Olá, graça e paz ao teu coração que nos ouve mais uma vez. Nós estamos aqui alegres, crendo que papai tem algo muito especial para a sua vida. Eu tenho certeza que ele é maravilhoso de proporcionar para nós coisas tremendas, né? Mais um vídeo, né, meu amor? Isso. Mais um vídeo trazendo as boas novas, né, da parte do pai. A palavra, minha esposa. Também cumprimento, né, todos com boa noite, graça e paz. É importante, né, nós estarmos ministrando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para a gente compartilhar com você, né, aquilo que Deus tem trago, né, sobre luz, sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração, né, nós queremos compartilhar um pouquinho, né? Amém. E já desde passando para vocês, continue compartilhando o vídeo, né? Somos muito gratos pelo compartilhamento que os irmãos já têm colocado, né? Pelas visualizações. Você que ainda não faz parte do canal, né? Entre lá, né? Seja mais um abençoador, né? Filhos primogênitos. E marque lá as notificações, sininho, para você estar sempre recebendo, né, as novidades da palavra do Pai que nós temos colocado aqui, palavra da graça, das boas novas de Cristo Jesus, que veio a esse mundo trazendo algo novo para nós. E hoje, né, nós temos uma palavra abençoada, abençoadora, né? Eu acho que a palavra agora é até abençoadora, né? Porque é capaz de transformar não só a vida, mas a visão que nós temos de tudo que está acontecendo. Então depende muito daquilo que nós estamos vendo, né? Deus sempre foi um Deus muito papai, vamos colocar assim, né? Sempre foi um pai muito criterioso em perguntar para os filhos, o que você está vendo, né? Como você está enxergando? Ao chamar Moisés, ele fez que Moisés enxergasse alguma coisa, chamava a atenção. Então Deus quer chamar a tua atenção para que você veja que existe realmente algo novo, né? Que muitos lugares estão vivendo a antiga aliança, né? Não a nova aliança, mas Deus tem levantado pessoas no mundo todo para trazer a revelação dessa palavra. Então, eu peço a Deus, oro a Deus para que o Espírito Santo venha brilhar no seu espírito e você consiga ver essa bênção acontecer na sua vida também. Amém? Minha esposa vai estar fazendo algum comentário, leitura, e nós vamos estar aqui nesse bate-papo, né, trazendo algo maravilhoso para você. O encargo que a gente tem, né, de estar compartilhando com os amigos, com os irmãos, sobre a urgência, né? A gente percebe assim um mover de Deus, os sinais estão muito claros de que a vinda de Jesus está muito próxima, né? Verdade. E a Bíblia diz, né, e esse versículo ele me assustava muito, né, que para o momento do arrebatamento nós temos que estar, né, irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma culpa, Nenhuma repreensão, espírito, né, alma e corpo. E, né, a gente até imagina, o corpo a gente às vezes até, né, às vezes não, a gente imagina que consegue dominar, não é? A alma já é mais difícil, né? O espírito impossível. a alma é impossível. O espírito a gente imagina, bom, né? O Espírito Santo dá conta de, né, purificar o meu espírito, mas quando a gente para na alma, assusta, né? Porque a alma é tudo aquilo que a gente sente, é tudo aquilo que a gente pensa, não é? Então, deseja, tudo. não é? Então, como está irrepreensível na alma? Era algo que me assustava, né? Verdade. Aí eu parava e ficava imaginando, vai ser só pela misericórdia. Mas não é, é por graça, não é? Nós vamos ser salvos por graça e precisamos estar muito firmados nessa graça. Não é porque o arrebatamento é só para os vencedores, né? É para aqueles que vão permanecer firmes na fé, confiando de que são justos, que são irrepreensíveis. Né? Outro dia nós podemos até falar sobre esses vencedores mais a fundo, né? Justo. Porque hoje nós queremos falar sobre o aguilhão, né? O que leva o homem à morte, né?
É, mas né, essa certeza, essa convicção de que nós somos livres de toda culpa é muito importante nós termos, né? E a gente só vai conseguir ter essa convicção de que somos inculpáveis, né, perfeitamente capazes de subir no arrebatamento, se for por graça, não por misericórdia, né? Porque misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece, não é? Nós merecíamos a morte e ele não dá, isso é misericórdia. Agora, a graça é ele dar aquilo que a gente não merece. Não é? Justamente. Então, quando a gente tem essa convicção, né, essa fé, é que nos torna vencedores inculpáveis diante de Deus. Não é? Sim, a culpa, ela afasta, nos afasta do amor, Sim. da confiança no amor. De Deus. Quando eu me sinto culpado, eu não consigo acreditar que meu Pai Celestial está me amando da mesma forma como estava me amando antes de eu errar. Sim. Então, o que nós precisamos e o que nós temos muito para passar para vocês, e dentro da palavra que vamos estar lendo, e acompanhe aí, você faça a sua leitura também, é o quanto nosso Pai nos ama, independente de qualquer coisa que venhamos a fazer, certo ou errado. Certo ou errado. Que isso, pastor? É certo ou errado. O nosso Pai nos ama igualmente, porque a Bíblia diz que Ele nos amou, nós ainda sendo terríveis contra Ele. Não tinha nada, não queria nem saber dele. E Ele nos amou e entregou o seu Filho. Então, se Ele fez isso, Ele nos ama independente. Porque essa questão de você se olhar e ver ainda com culpa, se sentir culpa, é a visão de quem olha alguém vivo, não é? Nós vamos ler versículos que nós temos que nos olhar e nos ver mortos. Mortos em Cristo. Porque a pessoa que morreu, ela já foi julgada, porque o salário do pecado não é a morte, Sim. não é? Então nós vamos entender o que o Evangelho fez por nós, qual deve ser o nosso posicionamento, como deve ser nossa convicção de que quem nós somos e que estado que nós estamos. Verdade. Não é? Então, isso vai nos fazer vencedores, né? Com certeza. O versículo, um dos versículos, né, chaves que nós... O texto a ser lido, qual é mesmo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 e 56, diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui é precioso, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado. Né? Isso aí é fato, isso aí todo mundo sabe, né? Que o que leva o homem à morte. O que é um aguilhão? O aguilhão, como você diz, era um instrumento que os vaqueiros, né, usavam para conduzir o gado para onde eles queriam, né? E aquele aguilhão era tipo um espeto, né? Isso. Com uma ponta, né, aguçada, ou seja, algo que furava o gado, couro, e obrigava ele a ir onde o vaqueiro queria, né? Então essa é a mentalidade que nós temos de aguilhão. Se o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o que conduz a pessoa à morte é o pecado, né, automaticamente, conduzido à morte, conduz ao inferno. Não é? Então, o que conduz à morte, conduz ao inferno, é o pecado. Mas a Bíblia também diz que a força do pecado é a lei. Ou que torna o pecado, né, impraticável, né, ou sem conseguir se libertar dele, é justamente dizer que você não pode cometer ele. É justamente dizer que você não pode praticá-lo. Isso é a lei, não é? A lei tem uma série de ordenanças, né, e consequências para aquele que não cumpre. Então, hoje, grande parte do problema da religião é o quê? Você vem pela fé, você vem pela graça, mas você vai ter que se manter, não é, num posicionamento de você ter que se afastar do pecado, não é?
Mas quanto mais eu digo que você não pode praticar algo, mais você quer praticar aquilo, como você já disse. Não é? O que torna mais forte é justamente a proibição. Sim. Porque está na nossa natureza essa proibição. Não é? Está na nossa natureza essa tendência para o pecado. Não é? Essa inclinação para o mal. Paulo chega a dizer que na nossa carne não habita bem nenhum. Sim, não a é? natureza. Porque aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. A natureza adâmica. Adâmica. É o que recebemos de herança de Adão. E Deus sabe disso. Sim. Por quê? Porque isso foi a escolha, né? A escolha de Adão. Então nós temos que ter em mente a árvore do conhecimento do bem e do mal que mata, não é? É o pecado e a lei. Sim. Porque qual é o bem da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal? É a lei, né? Romanos 7:10 diz assim: e o mandamento que me fora para a vida, que nós sabemos que são os 10 mandamentos, né? Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por que se me tornou para a morte? Porque quando eu sei que eu não posso praticar algo e eu acabo praticando, aquilo me traz condenação ou culpa. Quando eu sinto culpa e condenação, automaticamente o diabo ele já induz na minha mente o quê? Que Deus está zangado, que Deus está triste, né? Que o Espírito Santo se afastou, que eu não vou alcançar porque eu já tentei tantas vezes e não consigo, não é? A pessoa erra e ela acha que por ter errado diversas vezes na mesma condição, você vê que como que é a força daquele pecado. Quanto mais se fala sobre aquilo, se acusa sobre aquilo, pior vai ficando, mais força aquele pecado vai tendo. Vai tendo. É uma coisa terrível. Não que o pecado seja bom, nós não estamos aqui dizendo que o pecado é bom. Não, não é isso. O problema é que não é a lei que vai te livrar do pecado. Não é a sua tentativa de mudança, a sua tentativa de querer, o seu desejo forte, não, eu vou conseguir. Nada disso vai fazer você vencer aquilo que te atormenta. Não tem como. O pecado, ele pode trazer morte? Ele pode não, ele traz morte? Traz. Porque o que a Bíblia acabou de dizer, né? O aguilhão do pecado, né, da morte, é o pecado. Mas você só vai se livrar desse aguilhão, você só vai se livrar desse pecado, não é, que te atormenta e que tira a tua certeza de salvação, se você confiar no favor imerecido. Não é? Você comer da árvore da vida. Até então, a questão da proibição, do não pode, não é? E a questão do que é pecado e do que não pode, se você ficar nesse campo, você não vence o pecado. Não tem como. Você só torna ele mais forte. Agora, o que nos faz vencer o pecado? Deixa eu só colocar uma coisa aqui antes de você fazer essa mudança, que faz vencer, isso é muito importante, mas o texto que a minha esposa leu em Romanos 7:10 aqui é muito importante você ter isso na tua vida. Paulo que escreveu isso, querido, e não existe ninguém, nem no tempo passado, nem hoje, alguém tão conhecedor da lei como foi Paulo. Sim. Ele foi tão conhecedor que Jesus trouxe ele para pregar a graça mediante a todo o conhecimento que ele tinha. E o que ele diz? O mandamento que ele achava que era para a vida, ele acabou verificando por si mesmo que aquilo se tornou morte. O que mandamento que ele estava falando? Mandamento que foi dado a Moisés. Guarde essa palavra. O mandamento que foi dado a Moisés, né? E hoje nós recebemos. Então, outro mandamento. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, não é? É como se esse versículo complementasse o de Coríntios que nós lemos, né? O salário. O que é salário? Salário é quando você fez algo, não é?
Você prestou um serviço, vamos imaginar numa situação normal. Por que você recebe um salário? Porque você prestou algo, né? Um serviço, trabalhou e recebe a paga por aquilo. Então, o salário, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou o que é dom? Dom é um presente. Não é gratuito porque você não precisa fazer nada. Por que é gratuito? Dom gratuito. De Deus é a vida eterna. Através de quem? De Cristo Jesus. Por quê? Porque justamente toda a condenação do seu pecado e não é diferente muito do que a religião diz. Não é só dos seus pecados passados, mas o seu pecado existencial. O pecado que você cometeu ontem, o que você pode cometer hoje, o que você vai cometer amanhã. Deus já sabe. Ou quando Deus te salvou, quando Ele te deu o presente, Ele não sabia que você ia pecar. Esse fato das pessoas acharem que a partir do momento, até você vir a Cristo, você vem pela fé. E depois daquele momento, cabe a você fazer a manutenção da tua salvação. Isso é impossível. É impossível ao homem. Pense comigo, né, com a minha esposa aqui. Pense conosco. Se pelo comportamento você chegasse ao nível de não cometer nenhum erro, Jesus esperaria você virar essa pessoa para ser o salvador do mundo. Não é lógico isso? Por ele saber que ninguém é capaz, nem Abraão, quando fez uma aliança com Deus, né, que queria ter aquela aliança de fé com Deus, o que Deus disse para ele? Ele cortou aqueles animais, colocou lá, e a Bíblia diz que caiu um sono pesado nele, e Deus passou com fogo ali, e quando ele acordou, mas não podia ter acontecido, eu tinha que passar com o Senhor para que ali selasse uma união, uma aliança. Deus olhou para ele e disse: Abraão, mesmo que você for infiel, eu serei fiel. Ou seja, Deus não foge à fidelidade dele, mas nós, como humanos, fugimos à nossa fidelidade. Agora é porque você quer? Não. Às vezes você nem quer, mas acontece. E como o Pai é conhecedor disso, lá de eternidade a eternidade, ele já te chamou, ele fez essa aliança com você, já sabendo quanto eu e você iríamos errar. Não é? E ele dispensa amor da mesma forma. Só que o que trava, né, a unção da graça, do favor imerecido, é justamente nós acharmos que quando nós fazemos alguma coisa, Deus vai continuar abençoando. Pelo contrário, quando você faz alguma coisa para receber, olha o que a Bíblia diz aqui, é salário, filho, é paga. Quando você recebe, não é graça. Quando você faz por merecer, não é graça, é lei. Então você está vivendo na lei. E para viver na lei, aí é o problema. Mas, vamos lá. Romanos 6,7 diz assim: portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É como nós dissemos no início. O que a conversão lá te faz? O que aceitar, não é? Esse dom, não é? Esse presente de Deus que é gratuito, ele vai te proporcionar, não é? Nós temos que ter em mente o seguinte: quem morreu, né, está justificado do pecado. Quando nós cremos, nós temos que ter em mente que nós fomos sepultados com Cristo. Porque isso vai te trazer fé, isso vai te manter na fé. Quando o adversário te culpar e te condenar, não é, diante das suas fraquezas, que ainda vão acontecer, não é? E se for por lei, não é? Nós nos deparamos em não conseguir, automaticamente nós perdemos a fé, perdemos a intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principado e potestade. Então, o que acontece? Quando você erra, o adversário usa a lei, não é? Usa a própria palavra para te futucar, para te espetar, para te conduzir à morte. Para te conduzir o quê? A condenação, a culpa. Mas quando você
creu e você aceitou o dom gratuito, você tem em mente o seguinte: eu morri. Então, quem morreu já foi sentenciado, porque o salário do pecado não é a morte? Sim. Você já não morreu quando você creu? Então, tem mais salário para você? Então, você tem que ter em mente o seguinte: se eu já morri, não tem como eu perder a minha salvação. Esse é o erro da religião, não é? É ele colocar o medo de que você ainda pode perder a salvação. Como que você vai perder a salvação se você já morreu? Leia Romanos 8, depois na sua casa, põe a sua Bíblia e leia. Que ali, uma das coisas que Deus fala ali, o que pode me separar do amor de Cristo? O que pode te separar de Deus? Nada. Nada. Eu quero só ler aqui um versículo aqui, melhor, alguns versículos rapidamente. Gálatas 2,19, concluindo que minha esposa colocou, ó, porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Paulo diz, morri, a fim de viver para Deus. Esse era o desejo dele. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Viver que agora eu vivo nesta carne, ó, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A Bíblia diz que Paulo colocou, para a lei eu morri, para Cristo eu vivo pela fé. Vivo na fé em Cristo, na justiça dele, naquilo que ele realizou, né? Na obra que ele fez. Obra consumada. Guarda isso no teu coração. A obra de Cristo, a obra de Deus foi consumada, não ficou nada para fazer. Quando a gente ouve, claro, eu já fiz muito disso também, eu não estou aqui julgando nem criticando, eu só estou esclarecendo, entenda bem, muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus. Não, meu irmão, nós estamos cooperadores. Né? Nós somos cooperadores naquilo que Deus quer realizar. E quando a gente acha que está fazendo alguma coisa, a gente está achando que temos mérito para receber. E Jesus disse que toda a obra foi consumada. Então não tem nada para me fazer. Eu tenho que me colocar à disposição como cooperador para anunciar o evangelho de boas novas para aqueles que estão aí sofrendo, né, porque não conseguem viver diante da lei. Então eu tenho que anunciar as boas novas. Isso não é fazer nada, isso é ser cooperador naquilo que Deus faz. Porque quando eu vivo nessa convicção, eu sei que é Ele que está fazendo. Eu anuncio e Ele faz. É como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos anunciando. Mas quem vai brilhar no teu espírito não somos nós. É o Espírito Santo. Agora, né, voltando ao ponto do que vai te fazer vencer o pecado. Isso é importante. É você dizer para o diabo, quando ele te acusar, quando ele te condenar, que você já morreu. Eu já estou morta. Isso aí. Eu já morri. Então, quem está morto, né? Essa questão de estar de morte, né? Essa consciência de que nós já morremos, fomos sepultados em Cristo. Não é? Então, como que ele vai trazer, se o salário do pecado é a morte, não é? Eu só vou ser condenado se eu me considerar viva. Esse é o problema da mentalidade, do crer, não é? Da mente, não é? Renovação da mente. Você tem que renovar a sua mente no sentido de que você está morto. E morto... Só, né, pode concluir. E morto, não é? Quando você tem essa consciência de que você morreu, a força do pecado vai perdendo, vai diminuindo. Porque se a força do pecado é a lei, é eu proibir, não é? A força de que eu declaro que eu já morri, não é? Vai aniquilando a força do pecado. Quanto mais, não é, o diabo te acusar e te afrontar, te condenar no seu pecado, não é? E você declarar para ele, eu já morri, e toda condenação, não é? Já deixo, não é igual um condenado, ele está diante de um juiz. Na hora do juiz lavrar a sentença, ele cai duro, morto. Existe condenação para ele? Ele vai ser preso, condenado, vai... Né? Não tem, caiu morto. Então é essa concepção, essa mente que você tem que ter diante da acusação do diabo. Mesmo que a carne peque novamente, você tem que ter essa convicção. É aí... Você vai perdendo a força. É isso que os pregadores da lei ficam abismados.
mas continua pecando. Claro que continua. Só que a força daquele pecado vai se decaindo, vai se degradando, até que você entende que o amor de Cristo te constrange. Não é a obrigação de não fazer. Não é a proibição. Proibição. Por isso que a Bíblia diz, posso todas as coisas. Você pode todas as coisas. Tem coisas que não te convêm. Sim. Mas esse não te convém não é que você não pode. É que você não vai querer. O tanto que, né, diante de uma fraqueza da sua carne, o tanto que você declara que você já morreu, que não existe mais condenação, mesmo que você esteja na prática, o tanto que você declara que você já morreu, não é? Aquele pecado vai perder a força. E o tanto que você é amado. Por que você recebeu isso? Esse dom, esse presente? Eu costumo dizer que ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. Não. Ninguém. Vai para o inferno aquele que rejeita o presente. Isso aí. Ele rejeita o dom. O dom. Gratuito. Ele rejeita o amor. Ou então ele não conhece que ele tem direito a esse dom. Por isso é tão precioso nós anunciarmos. Isso. Não é? Que como crerão se não há quem pregue? Creia que você é amado independente da sua condição. Não existe condenação para você. Creia nisso. Quando você errar, aí é que você tem que crer mesmo. Se posicionar como justo. Eu creio que meu pai me ama. Gente, um pai, uma mãe que ama de verdade um filho, quando ele erra, deixa de amar? Não. Pelo contrário, você chama aquele filho, você conversa com ele, você explica que ele não pode errar, você pode até corrigi-lo, mas você não vai deixar de amar. Deus pode corrigir, mas em amor. Ele nunca vai te condenar. Tanto é que a palavra diabo é acusador. Então, quando alguém te acusa, ele está fazendo o papel do adversário, ele não está fazendo o papel de Deus, que te ama e te espera receber. Né? É esse o papel do Pai. Sempre estender a mão e te trazer para perto dele. Entendeu? Esse amor, essa convicção, não é? De que você está morto, vai enfraquecer aquilo que você quer se livrar, não é? Não é o fato de você não poder. Vai chegar a hora que você não vai querer. É diferente. E aí você tem tanta força e sente tão amado para rejeitar aquilo que se torna nada, filho. Você vai olhar e vai dizer, meu pai, algo que era tão forte na minha vida hoje não significa nada. Por quê? Porque o que aconteceu? Você sentiu que é amado de uma forma que aquilo não é a sua realidade. Você tem uma nova natureza. Entenda isso, querido. Deus olha para você como uma nova natureza. Tá? Você é muito melhor do que qualquer erro, do que qualquer pecado, de qualquer coisa. Olhe para você desse jeito, você é muito melhor do que um erro que você está cometendo, muito melhor do que um problema que você está vivendo, você é muito melhor do que isso, e o Pai te vê assim, dessa forma. E quando você consegue começar a enxergar isso, aí alguma coisa começa a brilhar forte no teu espírito, pode ter certeza que está do teu lado. Para a gente encerrar, né? Romanos 7,6 diz assim, agora, porém, libertados da lei. Olha só. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos ao quê? À lei, não é? Estávamos sujeitos à condenação. Nós fomos libertados. Então, aquilo, né, que nós estávamos, agora, porém, libertados da lei. Não é? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Essa caducidade é dizer que a lei, né, caducou. É algo velho. É Antigo Testamento. Não é? Então, quando você tem essa mentalidade de que o fato de você estar morto em Cristo e você tem que dizer isso para o diabo, não é? Quando ele te acusa e te condena. E para a religião também, porque a religião, ela usa a lei como aguilhão. Então, você tem que dizer
né, se posicionar dizendo para o adversário que você está morto e que você foi libertado, né, da condição da lei, você foi liberto da condenação. Nenhuma condenação há mais para você, nenhuma. Mesmo quando você peca. Isso pode parecer absurdo, a Bíblia diz que o evangelho é loucura. Romanos 1,16. Não é? Pode parecer absurdo, mesmo quando você peca. Não é? Não existe condenação para você. Você tem que ter isso, crer nisso com todas as forças da sua alma, que é a única coisa que vai te libertar, né? do pecado, né? Daquilo que te incomoda, daquilo que te atrapalha, que te faz mal, que te traz morte. Vocês podem, a pessoa que está ouvindo a gente, amor, pode pensar assim, mas então você está dizendo que a lei, que Deus deu a lei, então a lei é errada? Não. Deus não dá nada de errado para ninguém, filho. Só que Deus deu a lei para o povo dele, para que eles olhassem e chegassem diante de Deus, ou diante dele, ou diante de Moisés, para Moisés, diga para Deus que nós não vamos conseguir cumprir aquilo que ele deu para nós. O que ele colocou para nós é impossível. Mas, pastor, Deus ia dar algo impossível? Filho. Esse é o plano de Deus. Olhar e você olhava assim, isso é impossível. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve dessa lei, porque eu não vou conseguir. Foi isso que o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Quem pode fazer isso por mim? Não é você, não é seus atos, não são as suas atitudes. Pastor, não é a sua oração, não é o seu jejum, não é as suas promessas diante de Deus, não é nada que você venha fazer. Pastor, mas o senhor está dizendo um absurdo, se eu jejuar, nada disso pode mudar. Porque se isso mudasse, a condição de Deus olhar para você, Jesus não precisava ter passado o que passou. A única coisa que nos livra é fé. Crer na obra consumada de Cristo. Tudo que você faça para melhorar a sua condição, tudo que você faça agradando ao Pai, isso é maravilhoso, mas isso não te faz melhor. Isso não te faz uma pessoa que o Pai vai te amar mais por causa disso. Não, de jeito nenhum. Ele vai olhar para você, vai ficar feliz com você, mas desde que você tenha fé e creia pela fé. Se você não tiver fé, todas as suas obras são mortas. Aí a Bíblia diz em Timóteo, se você encontrou a fé, aí a obra vai te acompanhar. Por quê? Porque você vai desejar. É diferente. Você quer agradar o Pai. Agora você não está fazendo para chamar a atenção dele para a salvação. Você está fazendo porque você já é salvo. É diferente. É diferente. Você não faz para alcançar algo de Deus. Você faz porque já alcançou. Já alcançou. Mas isso vai acontecer naturalmente. Sim. Não é? A pessoa que ela se posiciona contra a culpa e a condenação, declarando que já está morto. Que toda condenação, que ela já, porque já está morto, já foi condenado, porque o salário do pecado é a morte, você já morreu. Então você já recebeu o salário do pecado. Isso por intermédio de Jesus Cristo. Justamente. Por causa do que ele fez. Uma vez posicionado em cima disso, você consegue viver em novidade de espírito. Porque aí não é mais o não pode, não é? Vai chegar a hora do eu não quero. Eu não quero. E é para isso que o Pai nos colocou e vai chamando e levantando várias e várias pessoas para te anunciar boas novas, querido. A boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Que o mandamento dele não é ame a Deus. O Evangelho não é você amar a Deus, mas você saber entender o quanto você é amado por ele. Esse é o Evangelho. Porque se você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de corpo, alma, espírito, analise comigo, você consegue amar a Deus assim todos os dias, 24 horas por dia, né? Em tudo que você faz, em tudo que você vê, em todas as pessoas ao seu redor, você consegue amar a Deus acima de tudo? Não minta para você mesmo, seja sincero. Na lei ninguém conseguiria viver isso.
Então hoje Jesus trouxe para nós o quê? Entender o quanto somos amados. 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 Você é um amado do Pai. Não importa a condição que você está vivendo, você é amado. Pastor, mas eu pequei. Você é amado. Pastor, mas estou pecando. Você é amado. Mas pastor, mas você é amado. Entenda isso. Você morreu. É amado. Você está em Cristo. Agora, o quanto você vai entendendo isso é o quanto você vai tendo força para vencer. Se você ainda não consegue vencer aquilo que está controlando, como diz aqui, que minha esposa leu, estávamos sujeitos àquilo que nos traz morte. Enquanto você está sendo sujeito àquilo que traz morte para você, você ainda não entendeu o quanto você é amado. A hora que você começar a vencer aquilo que está te incomodando, você vai começar a observar no teu coração que você está entendendo o quanto você é amado. E isso está te trazendo para Deus. Tá? A Bíblia diz, querido, para me encerrar aqui, minha esposa vai estar orando, a Bíblia diz que nós somos transformados, fazendo sabe o quê? Olhando para Cristo. Qual é o peso disso, filho? Filha de Deus, qual é o peso? Olhar para Cristo, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Quanto mais você olha para Cristo, mais você é transformado. E esse olhar aqui, quando Paulo fala sobre isso, é quando você chega num lugar que você nunca foi e se depara com uma paisagem linda, deslumbrante. Aí você fica assim, nossa, que lugar lindo! A religião e o diabo vai te ensinar a olhar para você. Isso aí. Não é? Olha, contemplar a Cristo, mas a religião te ensina a contemplar você. A olhar para si. Isso aí, olhar para dentro. Porque quando você olha para si, o que você vai ver? Você vai ver fraqueza. Tem como você ver outra coisa. Então, quando você olha para Cristo, o que Ele fez, não é? E se posicionar nessa fé de que você está morto e já condenado, isso vai te transformando. Não é? E vai te proporcionar viver novidade de espírito. Glória a Deus! Glória a Deus! E uma das coisas tremendas que o Espírito Santo faz quando você crê nisso é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já li esse versículo inúmeras vezes. Quando estava lá na lei, pregando lei, eu olhava para a lei e falei, gente, quando que eu me sinto justo para orar e Deus fazer? Aí era jejum, era monte, era oração, era aquilo tudo. Agora estou orando, Deus está... Não, a oração de um justo. Esse justo é quem? Cristo. É o único justo. E a minha oração só vai ser atendida se eu estiver nele. Como que eu permaneço nele? Morto. Isso aí é para a próxima. A minha esposa vai estar orando. E uma das características fortes que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, nós nunca vamos deixar de fazer, é orar para que o milagre dele aconteça na tua vida agora. Então não é uma simples dedução de que alguma coisa vai acontecer. Nós estamos orando até que Deus nos leve para diversos lugares, porque essa é a palavra dele, é o nosso coração, já há muitos e muitos anos, ele nos colocou fazer isso aqui, pela internet. Então, não importa o tempo que foi gravado, importa o que você crê. Se você crê que um milagre dele irá acontecer na tua vida, porque você ouviu uma palavra de boa nova, saiba que Deus está providenciando um grande milagre agora. Não é aquilo que vai acontecer... Não, se você crê, você levanta de uma cadeira de roda. Se você crê, um câncer vai embora. Se você crê, você enxerga, você talvez está só nos ouvindo, você vai passar a ver. Se você crê, Deus faz milagre, meu irmão. Deus vai fazer milagre, não é uma coisinha ou outra, não. Eu quero anunciar para você que o meu Pai é Pai que faz milagre. Mas não por nós, não porque nós somos alguma coisa, não, porque nós entendemos justamente que não somos nada, nada sem Cristo, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então é por Cristo agora, e é nele que nós cremos,
E é nele que eu profetizo sobre a tua vida, que você vai ser curado, vai ser abençoado, sua família transformada, filhos vão ser salvos para a glória não tua, não do teu esforço, mas pela obra consumada. Meu amor, ore, que pastor fala pra caramba. Quando Jesus andou na terra, né, ele tinha todo o poder. Né? A Bíblia diz que ele tinha todo o poder. E nem todos eram curados. Quem que era curado? Ele pregava o evangelho do reino. Não é? Evangelho, ele pregava as boas novas, a boa notícia. A boa notícia é essa que nós acabamos de te dar. É. E era curado quem cria. Quem cria na boa notícia. Não é? Então, recebia o milagre quem acreditava naquilo que ele estava pregando. Então, hoje, se você ouviu essa palavra, não é? E você crê no seu coração de que nenhuma condenação há mais sobre a sua vida, né? Que toda, né, a sua sentença já foi lavrada, né? Porque você, quando crê, você está morto em Cristo. Você está apto para receber o milagre dele. Aleluia. Então, hoje, né, a minha oração vai ser essa, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente para você poder receber os milagres dele. Né? Porque já está tudo pronto. Não é? Não tem milagre que ele vá fazer, ele já fez. Não é? Mas como que esse milagre ele se materializa na minha vida? Não é? Quando eu me posiciono nessa fé de que nós estamos mortos nele. Né? Vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, nós sabemos que o nosso próprio Cristo nos ensinou que nós devemos orar pedindo em nome dele, como se fosse para ele. Porque hoje, uma das condições da nossa fé, uma das, né, da solução da nossa fé, é que hoje nós não somos mais nós, porque quem nós éramos morreu. Sim. A Andréia morreu. Não é? Quem está me ouvindo e crê nessa palavra morreu. Sim, Pai. Então, quem vive através de mim, quem vive através dessa pessoa é Cristo. Sim. Cristo é justo. Sim. Cristo pode receber todas as coisas, porque ele obedeceu todos os mandamentos. Sim, meu Pai. Eu falho, né? Quem está me ouvindo falha, e não seríamos, né, aptos, não estaríamos em condição de receber o milagre. Mas quando nós cremos, não é? Fomos sepultados em Ti. E agora nós somos Cristo. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. É como se fosse para Ele. Então hoje eu declaro a cura, Aleluia. eu declaro o milagre Sim. na vida daquele que está me ouvindo. Sim. Sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. Né? Porque é Cristo que merece, não somos nós que merecemos. É verdade. Mas é Cristo que merece. É por isso que nós recebemos, que Sim, nós meu pedimos Pai. em nome dele. Em nome de Jesus. Né? Seja curado. Aleluia. Em nome de Jesus, receba, né, luz sobre o teu espírito, sobre a tua alma, sobre o teu entendimento dessa palavra. Nós estamos mortos em Cristo. E quanto mais nós olhamos para essa condição de morte, que já fomos sepultados em Cristo, mais vida nós vamos ter. Mais vida abundante nós vamos ter. Mais provisão nós vamos ter. Mais fluir do Espírito nós vamos ter. Mais condição de alegria, de paz, de gozo nós vamos ter. Por isso nos ensina, Pai, a cada dia a morrermos, né? Morrermos para o eu, né? Morrermos para quem nós éramos. E nós vamos viver, né, o melhor desta terra. Porque a Tua palavra diz que nós podemos reinar em vida. Muitos estão esperando reinar, né, depois que morrerem, quando chegar no céu, mas a Tua palavra nos promete reinar em vida. Sim. E nós decretamos, né, a Tua vitória na vida daquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Seja curado, meu irmão. Amém. Levante dessa cadeira de roda. Abra os olhos. Passe a ouvir. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Teu corpo seja sarado agora, para a glória de Deus. Toda enfermidade perdeu a sua força. Amém. Deus te abençoe. E até a próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você desejar abençoar a vida de alguém com essa boa nova, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe muito. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus.